Eu assisti Tartarugas Ninjas Caos Mutante, novo filme de Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo, Mestre Splinter, a convite do Referência Nerd. Inclusive tem uma crítica completa lá no site, confere lá. Mas aqui, hoje, eu quero falar com vocês como um fã, alguém que cresceu assistindo Tartarugas Ninjas, alguém que adora os personagens, alguém que leu os quadrinhos e que agora quer passar uma visão de um cara velho e que teve seus personagens bem mudados. E também falar um pouco sobre adaptação e como ela é importante quando ela é bem feita e ela fica muito estranha quando é mal feita. Mas a gente vai discutir tudo isso depois da vinheta. Mas antes, já claro, deixa aqui seu like para não perder outros vídeos. Se você quiser se inscrever no canal também, isso ajuda muito, beleza? Então, vamos pra vinheta. Tartarugas Ninjas é baseado numa revista em quadrinho, lançada lá em 1900 e alguma coisa, eu acho que final de 80, início dos anos 90, não lembro ao certo, mas era bem dark, ela era bem violenta, e não tem muitas palavras como descrever, é que tipo, não dá pra descrever, dá pra sentir. O quadrinho originalmente era pra ter um único exemplar, e foi feito por dois amigos ali que fumaram alguma coisa muito estragada e decidiram ver tartarugas lutando. A história tem início, meio e fim, o primeiro quadrinho, e temos o Destruidor como principal vilão e antagonista, e da forma que ele foi construído, isso faz sentido ali na história, ele ser o principal antagonista. Eu não sei, queria dar muito spoiler no quadrinho. O lance é que ele fez muito sucesso, e com isso surgiu outras edições do quadrinho, sempre violenta, sempre dark. Mas aí alguém teve a brilhante ideia de que esses personagens poderiam dar bons brinquedos. Inclusive surgiu o documentário da Netflix, Brinquedos Marcaram a Época. Lá eles vão contar essa história bem melhor do que eu. E lá, quando eles perceberam que aquilo poderia dar um ótimo brinquedo, criou-se o desenho animado. Mas o desenho animado não podia ser tão dark quanto o original, porque senão as crianças não iam assistir. Ele tinha que ser colorido, ele tinha que ter música, ele tinha que ter charme, ele tinha que ter carisma. E aí surgiu o desenho animado clássico. Porém, uma crítica que sempre teve às Tartarugas Ninjas foi que, eles são ninjas adolescentes, mas em muitos momentos eles não se portam como adolescentes, eles se portam como crianças. Ou então, quando surgiu a versão dos anos 2000, eles já se portavam mais como adultos. Quando surgiu a versão do Michael Bay, eles eram caras bombados que tinham atitude de criança, mas não... criança e adolescente, mas não pareciam adolescentes. Até que veio a animação da Nickelodeon, recentemente, que muitas pessoas foram introduzidas a Tartarugas Ninjas e que, de fato, foi uma das primeiras vezes que nós vimos o personagem sendo tratados como adolescentes. E esse filme novo, Tartarugas Ninja Caos Mutantes, é muito certeiro nisso, na adolescência dos personagens. Eles não são adultos, eles não são crianças, eles têm dilemas de adolescentes e agem e se portam como adolescentes. Então, isso já é um ponto positivo no filme. Outro ponto muito positivo é a estética. Tudo bem, ela é cuspida e escarrada do Aranhaverso. Mas faz sentido. Principalmente para nós mais antigos, os fãs mais antigos, porque ele trata essa animação, ela tem algumas sacadas que nós adorávamos nas Tartarugas Ninjas originais, e se fosse feita de outra forma hoje, seria estranho. Em dado momento toca uma música de um meme clássico de internet, que muita geração de hoje em dia não vai pegar, mas da minha geração pra antes vai pegar com certeza, e isso faz muito bem e faz muito sentido. Outro ponto interessante, fora o fato de como as Tartarugas Ninjas se portam e se criam, é a forma como a história é adaptada. Tudo bem, eu não queria dar esse spoiler, mas esse vídeo eu vou ter que dar alguns spoilers, tá? Então assim, se você não gosta de spoiler, assista o filme primeiro e depois volta aqui. Se você não se importa, assiste até o final. Ou então, tem um card aqui com uma playlist de vários outros vídeos meus em que eu falo sem spoiler. Nenhum. Mas esse eu vou ter que ter um pouco de spoiler. Me desculpe. No quadrinho original e nas primeiras versões, eles se tornam ninjas porque o Mestre Splinter ele tem uma ligação com clãs de ninjas antigos. Seja porque o seu mentor original era um mestre ninja, ou pelo fato dele ser o próprio mestre ninja que foi transformado num rato. Porém, Michael Bay quis se distanciar de ninjas e decidiu criar um conceito de que as tartarugas ninjas, na verdade, se tornaram ninjas porque o Mestre Splinter, com medo da humanidade, decidiu treiná-las para que elas pudessem se proteger do mundo.
do mundo hostil dos humanos. E aqui eles pegam essa versão, até por uma questão de sentido. As tartarugas ninjas, com o tempo, elas foram cada vez mais sendo associadas a movimentos negros norte-americanos. Jovens negros, principalmente de periferia, que eram marginalizados por uma sociedade branca raivosa e tinham que usar a própria cultura e a forma de agir e como uma forma de se distanciar e como uma forma de protestar, tá? Tô falando assim muito por alto, até porque isso não é tudo do vídeo, aqui é falar sobre adaptação. Eu não vou entrar em pauta social, mas isso eu só tô falando isso de forma bem genérica pra pontuar, beleza? Eles receberam essa associação e com isso o Michael Bay decidiu tirar a parte ninja e colocar mais como uma forma de resistência. Funcionou, foi legal e esse filme ele repete isso. Porém, como um fã mais chato, quando você tira o fato do Mestre Splinter ter uma ligação direta com o clã do Pé, uma ligação direta com o Japão e etc., você perde muito da essência do personagem do Mestre Splinter, porque isso cria como se ele fosse só um pai maluco que decidiu transformar os filhos em armas só por uma questão de autodefesa. Só que a autodefesa não ensina você a matar. Mas as tartarugas ninjas matam, principalmente nos quadrinhos. E se você parar pra pensar em muitos vilões, acaba se tornando vago a motivação. Quando ele já vem de um passado ninja, que ele já tem um instinto de vingança, justifica melhor o fato deles terem tido tanto treinamento. Porque uma pessoa, principalmente se você pegar o Destruidor, que não é o vilão desse filme, provavelmente vai ser o vilão de alguma outra continuação, se tiver uma continuação, mas eu acredito que vai ter, porque o filme foi muito bem, tá muito bom. O Destruidor, ele treinou a vida inteira pra ser um mestre ninja. Ele treinou muito bem, ele é muito bem treinado, ele é muito sábio na arte do ninjutsu. E as tartarugas ninjas ficam naquele negócio, pô, eles são adolescentes que aprenderam a lutar ninjitsu com base num livro de artes marciais e se tornam mestres tão bons quanto o Destruidor? Não faz sentido essa relação. Tanto que no filme do Michael Bay é um dos pontos mais fracos pra mim, é esse, porque não faz o sentido. Com o Mestre Splinter sendo um mestre ninja e um mestre ninja melhor do que o Destruidor, é normal que os ensinamentos dele também sejam melhores que o do Destruidor, na minha concepção. Mas assim, incomoda menos isso do que o fato do que fizeram com a April O'Neil de uns tempos pra cá. A April O'Neil, ela, nos quadrinhos, ela é uma amiga deles. Ela não é repórter, pelo que eu me lembro. Ela é mais uma assistente. Mas... ok, não vou entrar no mérito dos quadrinhos, que faz tempo que eu li isso. Já na animação clássica, lá dos anos 80... a April O'Neil, ela é tratada como uma jornalista e não só como isso, mas como uma figura materna para as tartarugas. Você tem o Mestre Splinter, o pai revoltado, querendo vingança contra o clã do Pé, e que luta, e que treina os filhos, e que meio que negligencia as emoções dele em muitos momentos, apesar de ter pérolas de sabedoria que mostram eles a dura realidade. Você tem a April O'Neil como a paciente, a amorosa, a que se preocupa, a que quer o bem, a quando eles perdem a casa deles, leva eles pra casa, cria eles, ensina eles mais sobre os costumes humanos. E de uns tempos pra cá, a April O'Neil virou uma adolescente. E toda essa figura de proteção foi sobrecarregada no Mestre Splinter. E isso é tem um vídeo do Azaghal, lá do Jovem Nerd, que ele brinca com isso, que não existem mais mães solteiras. Hollywood tá apaixonado por pais solteiros. É sempre pai solteiro, sempre pai solteiro. E aqui é um exemplo claro disso. A April O'Neil, que deveria ser uma figura materna, de criação, uma mulher forte, independente, se tornou um interesse romântico e um alívio cômico. Sendo que o alívio cômico sempre deveria ser o Michelangelo. Pelo menos no conceito clássico das Tartarugas Ninja. O ponto é, isso faz sentido, essas mudanças. E é aí que eu quero discutir toda uma questão de adaptação. Quando nós buscamos uma mídia, nós precisamos adaptar a mídia original. Se eu pegasse os quadrinhos das Tartarugas Ninjas violento da forma que ele foi criado e botasse na animação ipsis lipsis, eu não sei se assim se pronuncia, ficaria estranho, muitos pais não iam gostar. Pô, violento pra caraca, não dá. Se a ideia é vender brinquedo pra criança,
você tem que fazer uma adaptação, seja nas cores, na forma de falar, na forma de agir e também na história principal. O que deve permitir é sempre a essência dos personagens, a essência da história, não necessariamente dos personagens, porque às vezes você precisa mudar o personagem, porque às vezes ele age de uma forma numa mídia e na outra forma ele age diferente. Vou pegar uma cilada para Roger Rabbit. No livro original, ele é uma revista em quadrinho. Conforme ele fala, balões de diálogo caem e ficam no chão. Quando virou um filme, ele se tornou um desenho animado. E o fato dos balões caírem no chão é uma sacada que ajuda a história a avançar na investigação. Mas não funcionaria isso no filme, então outras medidas foram tomadas para ter o mesmo propósito. Adaptação não é mudança. Adaptação é adaptação. Você adapta para a mídia que você está contando. McLuhan já diria, o meio é a mensagem. O meio em que você está se propondo é o meio que você deve construir a sua mensagem. Se você vai fazer algo para cinema, tem que ser de uma forma. Se você vai fazer algo para televisão, tem que ser de outra forma. Porque temos durações de tempo diferentes, nós temos públicos diferentes. O público que vai no cinema, convenhamos, com o ingresso caro, não é todo mundo. Ele tem um corte social muito grande de pessoas que vão no cinema. Agora, quando você faz algo para televisão, você tem outros cuidados. Por exemplo, você vai fazer um filme que vai passar na Globo. Vou dar um exemplo. A Globo tem o seu editorial, sua linha de coisas que eles passam e que eles não passam. Tem o público que a emissora é focada. Eu nunca poderia fazer uns Jogos Mortais na Globo. Pelo menos não daquele jeito. Teria que ter muitos cortes, teria que ter muita adaptação. Por isso muita gente reclama, a Globo tá retalhando o filme que eu gostei. Sim, ela tá. Porque ela tem um tempo que ela tem que preencher. E se o filme excede esse tempo, ela precisa fazer ele encaixar. Porque se ela não fizer isso, ela vai atrasar a programação dela. E atrasando a programação dela, ela atrasa anunciantes e perde dinheiro. E o objetivo de uma emissora é sempre ter lucro. Bem-vindos ao capitalismo. Já no cinema, você tem o espaço de tela, que pode ser de 1h30, 2, 3, 4, 1 bilhão de horas, dependendo do cinema. Então, quanto melhor for essa adaptação pra lá e mais cativante for, melhor. E aí você tem um fator moda. Hoje a moda é o pai solteiro. Hoje a moda é o filho independente. Hoje a moda é a adolescente forte, revoltada e que quer se mostrar independente. É a moda, é a forma com que toda a indústria está tratando e lidando esse assunto. Então Tartarugas Ninjas, que é uma coisa um pouco mais atemporal e de fácil adaptação, por muitas questões de já ter sido adaptado outras vezes e nunca tendo tido uma continuidade certa, a Tartarugas Ninja dos anos 80 é totalmente diferente da dos anos 2003 que eu assistia quando era criança. Então, você consegue encarar conceitos de moda naquele lugar e fazer com que ela evolua e cresça. Novamente, o filme é bom. Ele vai agradar e ele é feito e pensado para essa geração de hoje que tá crescendo e acostumado com essa moda e essa visão de mundo. Mas ele tem pontos dele que permitem que eu, um fã antigo, chegue, pesque referências e me divirta. Então, essas mudanças que foram feitas, eu entendo que são necessárias para o público de hoje. Mas, para minha geração que cresceu vendo as Tartarugas Ninjas, talvez seja um choque. Mas é aquilo, o filme é pensado para um meio e um público, que não sou eu. Eu entendo isso. Mas isso não significa que eu não possa gostar e me divertir. E antes de encerrar o vídeo, vamos responder alguns comentários. Esses aqui deixados no vídeo, como Jesse Pinkman de Breaking Bad mudou a história da série. Martim Nunes diz, o cara é foda, patroa. Não sei se você tá falando de mim ou do Jesse Pinkman. Dos dois casos, muito obrigado. E espero que você já esteja inscrito para não perder mais nenhum vídeo. Nubes Dre diz, canal coisa boa, risos. Isso foi um elogio? Foi uma sátira? Você tá debochando da minha cara? De qualquer forma, obrigado pelo comentário e espero que você seja inscrito e vejo você em outros vídeos. Comentário de Mauricinho Júnior, no vídeo em que eu falo sobre a amizade de Chandler e Mônica fora das câmeras de Friends. Quero desejar os parabéns pelo canal, parabéns por não desistir, isso é fundamental. Acredito que vai ainda ter muitas visualizações e vai ser um sucesso. Que Deus te abençoe e realize seus sonhos. Muito obrigado, Mauricinho. Mas é aquilo, comunicar, falar de cinema, falar sobre cultura pop é algo que eu gosto muito.
falar sobre cinema faz parte da minha vida. Então, se eu tivesse uma visualização ou 10 milhões de visualizações, eu faria com o mesmo carinho e entusiasmo, porque faz parte do meu ser. Eu faço vídeo pra internet desde os 16 anos. Faz mais de 10 anos que tô nessa vida. É praticamente a única vida que eu conheço. E eu me sinto um vazio gigante quando eu não estou fazendo nada do tipo. Então é algo que eu vou continuar fazendo. E espero que você e pessoas como você continuem assistindo, curtindo, compartilhando, porque me ajuda muito. E aquele incentivo extra pra gente continuar investindo e crescendo. Beleza? Obrigado pelo seu comentário. E por fim, um comentário do vídeo de The Middle, a série familiar que você precisa conhecer, do Polece Jr. Eu amo essa série, onde eu consigo ela com qualidade? Então, eu sempre vou recomendar os canais oficiais. Ela é uma série da Warner, então provavelmente tem no HBO Max. Ou Warner Max, eu não sei qual é o nome do serviço de streaming. Eu não tenho HBO Max. Não tem hoje, já tive. Esse é o canal oficial que eu sempre vou recomendar fazer. Muitas pessoas, eu incluso, já consumi e consumo coisas de forma não oficial. Se é que vocês me entendem. Que é a pirataria. Eu tenho muita coisa pra falar sobre pirataria, porque a pirataria ela é algo tanto positivo para o mercado quanto depreciativo. Então, assim, a minha recomendação para você é procure no canal oficial, tá? E eu não posso te indicar um canal não oficial por uma questão ética. Mas nos seus pulos flits deve ter, beleza? Mas procure no HBO Max ou Warner Max, não sei o nome. Beleza? Bem, gente, estamos encerrando aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu tinha imaginado para falar de Tartarugas Ninja. Mas quando o assunto é bom, quando tem paixão, é muito gratificante. Bem, se vocês reparam, meu cenário tá um pouco diferente. Eu estou mudando lá o meu escritório. Isso aqui eu montei meio que de gambiarra para produzir esse conteúdo para você. Espero no próximo vídeo já ter tudo resolvido, já ter tudo mudado, já tá com decoração nova, coisas novas. Senão vocês vão viver por aqui por um tempo desse cenário. Que curiosamente eu até gostei de fazer aqui. Mas tá. Vejo vocês no próximo vídeo. Tem 2 vídeos aparecendo aqui na sua tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seu curtir. E se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, considere fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de qualquer contribuição, você ficará por dentro de todas as novidades que estão por vir e ainda ajuda a investir em novos projetos. Link do Apoia-se na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistir, um forte abraço e tchau.